Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero lhe despertar para duas coisas: o ide do Senhor Jesus, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E a segunda coisa que eu quero te desafiar é você crer em Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Então, o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele teve reunido com os seus 11 discípulos e deu a seguinte ordem: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Foi uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Mas essa ordem, ela ainda está valendo e ela valerá sempre para mim e para você. O que nós precisamos entender é que a obra de Deus, ela é de Deus, mas ela é feita por homens, por mulheres que temem a Deus, que querem um compromisso sincero com o Senhor. E eu quero te desafiar a entender esse mandamento de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que a humanidade passa por sufoco espiritual, financeiro, familiar, sócio, e o econômico tem a ver com o financeiro. E as pessoas, elas estão vivendo distante de Deus. E mais do que nunca, nós temos que cumprir essa palavra: irmos pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Eu não posso ter medo de anunciar a palavra de Deus, porque Deus me garante que estará comigo. Porque quando o Senhor deu esta ordem, Ele estava dizendo para mim e para você, estava nos dizendo que se nós fôssemos, iríamos fazer discípulos, nós iríamos batizar em nome dele, em nome de Jesus. E se nós pegarmos até o versículo 20, você vai ver o quanto é importante a ordem que ele nos dá. Ele diz que nós iremos expulsar demônios, nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pense aí comigo, vamos pensar aqui comigo, vamos lá para o pensamento. Você vai chegar em um local onde vai ter uma pessoa doente, uma doença incurável. E você vai orar, você vai impor as mãos sobre esta pessoa e ela vai ser curada. Por que vai ser curada? Porque você está cumprindo o ID que Jesus lhe deu. Você está capacitado para orar pelos enfermos e eles serem curados. Agora, isso é necessário que eu e você venha aceitar o desafio, que é nós nos desprendermos do nosso eu, do conforto do nosso lar e ir pregar a palavra de Deus aos confins da terra,
Porque o Evangelho não é só para os pobres. O Evangelho é para os ricos. O Evangelho é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E ele ainda diz mais: quem crer e for batizado será salvo. Então vamos lá, você aceitou ir divulgar o Evangelho. Mas para você ir, você teve que aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Você creu na pessoa de Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou pelo seu pecado, pelo meu pecado. E aí você vai cumprir agora o ide de pregar o Evangelho. E quando você vai pregar, quando você se dispõe a pregar o Evangelho, muitas coisas vão mudar. Por quê? Porque você está colocando o Senhor Jesus como centro da sua vida, como dono dos seus destinos, né? Você vai guiado pelo Espírito Santo. E quando você vai, que você anuncia a palavra, muitos vão crer de imediato. Outros não vão dar credibilidade ao que você está pregando naquele momento. Mas haverá um dia em que esta pessoa vai ter um encontro real e sincero com Deus e vai lembrar daquela mensagem que você pregou, daquela palavra que você trouxe para o seu coração que estava aflito. E daí houve a conversão daquela alma. Foram discípulos feitos porque você foi. E o meu desafio para você é que você se desprenda daquilo que está te prendendo e você vá pregar o Evangelho. Você não coloque obstáculos. Não diga eu não posso. Não diga eu estou debilitado. Busque o Senhor. Sabe? Busque a Deus. A palavra do Senhor fala lá no livro do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Veja bem, você está perto de Deus, agora você vai buscá-lo, você vai clamar pelo Senhor e Ele vai te ouvir. E aí você vai ter força, você vai ter coragem de pregar a palavra de Deus. Você vai ter ousadia de anunciar a palavra de Deus, porque não é mais você, mas é o Espírito Santo de Deus que está te encorajando, que está dizendo para você ir, para você se desprender do medo e divulgar a palavra de Deus. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna só pode ter quem aceitar Jesus. E é por meio de você ir, de você anunciar a palavra de Deus, que nós vamos alcançar novas vidas. Nós estamos através da internet, de uma rádio web, divulgando a palavra de Deus. Eu estou aqui com exclusividade no programa Visão do Céu. Esse programa ele vai ao ar por 3 emissoras. E esta mesma mensagem eu vou estar pregando também no programa Momento com Deus, que vai ao ar por 4 emissoras, sendo que uma delas tem uma reprise, ou seja, 8 oportunidades em 5 dias você vai ter de ouvir a palavra de Deus, de ouvir esta mensagem, de ouvir, sabe,
Deus falar com você. E nós ainda temos mais um canal no YouTube para a divulgação desta palavra. Então, não é por falta de ouvir a palavra que você não vai se encorajar. O que você precisa entender é que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia para salvar o pecador, para salvar o homem do seu pecado. E você se encontra nessa situação. Eu estou falando neste momento com pessoas que precisam de uma reconciliação com Deus, para que ela tenha coragem de lutar com as armas que o Senhor deu para ela. É uma mensagem missionária, mas ao mesmo tempo de avivamento para o teu coração. Você precisa se dispor, sabe? Se levantar e fazer como fez o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que você está precisando, de abrir a porta do teu coração e se dispor. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque aqui não é somente uma mensagem para missionários, mas é uma mensagem para aquelas pessoas que estão cabisbaixas, que estão tristes, que estão desanimadas, que estão sem esperança. Meu amigo, minha amiga, entenda uma coisa. Deus te ama. Ele está ardendo no teu coração. Ele está queimando o teu coração para que você aceite-o como seu Salvador. E é tempo de anunciarmos a palavra de Deus. É tempo de nós nos desprendermos do nosso eu e divulgarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque haverá tempo que a palavra de Deus ela vai ser tirada da terra. Vai ter o tempo em que esta palavra vai ser tirada da terra. E nós não vamos mais poder ler a Bíblia porque ela não vai mais estar aqui. A Bíblia será tirada. Você vai ler como um livro comum, você não vai entender nada. Só ler um monte de letras juntas e você não vai entender o que ela está dizendo. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui comigo e com você, você vai entender a palavra de Deus. Porque o arrebatamento da igreja está próximo. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E haverá um dia em que eu e você iremos nos encontrarmos com o Senhor e nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Nós vamos ter que dar conta do nosso galardão. Nós vamos ter que dar conta das almas que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós vamos ter que dar conta das oportunidades que o Senhor nos deu para pregarmos o Evangelho e nós não pregamos. Nós nos omitimos. Mas hoje, esta palavra é para mim e é para você. Venhamos nos despertar e anunciarmos a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Mais uma vez, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós temos que ir a todas as nações. Mas se você está entendendo, quer dizer que eu vou ter que viajar o mundo inteiro, não. Você vai pregar aonde o Senhor te mandar pregar. E você vai anunciar a palavra de Deus no rádio, na televisão, no meio da rua, por meio de um informativo, de um panfleto, por meio de um versículo que você vai escrever em uma parede, em um papel de presente, sabe? Você tem várias formas de evangelizar. Você pode escrever um versículo e sair divulgando no teu bairro. Você pode pegar, se você trabalha com vendas, você pode ter a criatividade de colocar versículos nos produtos que você vende, nas embalagens, sabe?
Ali onde você coloca o preço, você pode colocar um versículo. Apenas uma palavra: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Evangelizar, isso é evangelização. Eu vou encerrando por aqui esta mensagem, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Meu amigo, minha amiga, receba esta palavra no teu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele cubra de bênçãos a sua vida e a sua família. Que você seja um divulgador deste programa. Que você esteja conosco divulgando o Evangelho por meio desta rádio, por meio desse canal no YouTube, aonde quer que você esteja nos ouvindo. Que o Senhor cuide e guarde a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e graças a Deus. Graças a Deus.